Queria compartilhar com vocês hoje algo que Deus falou muito forte no meu coração. Acho que todo mundo aqui precisa de um milagre, não precisa? Amém? Quem aqui precisa? Eu preciso de muitos milagres. E tem algumas atitudes, a gente precisa aprender a trazer os milagres de Deus para a nossa vida. E tem alguns exemplos da Bíblia que saltou muito aos meus olhos, mexeu muito no meu coração, e eu queria compartilhar isso com vocês. Abre a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 12. Quem abriu diz amém. Vamos lá, a partir do verso 1. E desse texto aqui eu tiro algumas lições. Aqui diz que a igreja orava incessantemente. Eu tenho, em casa a gente tem é como se fosse uma enciclopédia, ela analisa versículo por versículo, e eu gosto de preparar a palavra estudando. Lá diz que a palavra usada nesse trecho aqui para descrever a oração incessante da igreja, a oração contínua, no original é a mesma palavra que descreve a oração que Jesus fez no Monte das Oliveiras. Dá pra gente ter noção da intensidade que era. Isso é intercessão. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava sofrendo uma perseguição muito grande. Muitos já tinham sido mortos por causa do nome de Jesus. A igreja estava lá reunida fazendo oração, orando, liberando o poder de Deus. E aí é uma lição que a gente aprende. Na oração que a igreja faz, o poder de Deus é liberado para o milagre acontecer. Amém? Outra característica, e aí eu queria que você gravasse isso no seu coração. Todo milagre requer de nós uma ação. Você pode falar isso para o seu irmão? Todo milagre requer de nós uma ação. Vamos destrinchar aqui esse texto. No verso 7, diz que o anjo apareceu, e o anjo, o que o anjo fez? Ele despertou Pedro, ele acordou Pedro. Aqui é a ação sobrenatural. Deus foi lá e acordou Pedro. Aí mais adiante diz que o anjo vira para Pedro: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Fala que ele estava preso por 2 cadeias, cada uma na mão. As cadeias foram quebradas. Isso é ação sobrenatural, é a ação de Deus agindo. Deus quebrou as cadeias que prendia Pedro. Aí o anjo vira e fala para Pedro: levanta-te, calça as sandálias, pega a sua capa e segue-me. Isso aqui é ação natural. Quem fez foi Pedro. Todo milagre requer de nós uma ação. Deus foi lá, despertou Pedro. Deus foi lá, quebrou as cadeias de Pedro. Agora Pedro teve que levantar. Pedro teve que pegar as sandálias, calçar os seus pés com as sandálias, teve que pegar a sua capa e teve que seguir o anjo. Deus podia ter arrebatado Pedro como ele fez com Filipe? Pedro estava lá dormindo. Eu imagino que ele... Porque geralmente era muito frio, né, Bispo Arnaldo, desses lugares. Eu imagino que ele tirou ali as sandálias. Ele deve ter usado a capa dele como um cobertor. E estava ali dormindo tranquilo. E a igreja orando por ele. Deus podia ter arrebatado Pedro, ter feito ele acordar lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Podia ou não podia? Podia. Mas Deus quis fazer um milagre junto com Pedro, tendo a participação de Pedro. A maioria dos milagres que Deus faz na nossa vida requer de nós a participação. E uma coisa que, meu irmão e minha irmã, você precisa entender: Deus, ele pode fazer, mas ele não faz aquilo que é para você fazer. Aquilo que você dá conta, Deus não vai fazer. Vocês estão entendendo? Pedro teve que levantar, teve que calçar as sandálias, teve que pegar a capa e teve que seguir o anjo. Ele teve que andar.